Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando a terceira temporada do Meu Nome é Correria e a gente começa muito bem, com um enorme prazer, uma grande admiração a essa figura aqui. A gente vai apresentar ela, que se chama Laerte, mas que você pode chamar também de Correria. Aê, Laerte! Gostei do nome. Gostou do nome? Que saudade, cara, muito legal. Eu fico muito feliz de estar com você aqui e além de eu acompanhar muito seu trabalho, as suas tiras, desde daquela época lá de trás, daquelas revistas, nem sei se eu vou lembrar o nome, Los Três Amigos, Os Piratas do Tietê e todos aqueles trabalhos. Oi? Chiclete com banana, e também as participações na MTV. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Laerte, muito obrigado por estar presente aqui. Eu que agradeço esse convite. Gosto muito de estar com você também, Cazé. Ah, que bom! Eu fico feliz de saber. Seu nome é Correria. Boa. Eu não sei, não. Sabe? O meu não sei se é tanto, não. Eu tenho me sentido num ponto mais devagar, assim. Uhum. Não sei se é a idade, né? Eu fiz 70 anos e eu não esperava fazer 70 anos. Você achava que ia morrer mais cedo? Não tinha essa percepção, assim, de que ia viver tanto tempo? Eu achava que ia morrer com 60 e poucos, assim. Mas sem base nenhuma científica, sabe? Não era por conta das noitadas, dos abusos de substâncias químicas? Nem abusei tanto assim, não. Pô, então chegou a hora, Led, vamos junto. Agora é o momento. Mas é interessante, Led está trazendo uma coisa bacana, assim, porque a gente está falando de correria, mas não necessariamente quer dizer que você tem que sair correndo por aí. A correria tem muito a ver com a construção do seu caminho. E eu acredito que você, pela sua autenticidade, tem esse lado mais artesanal, digamos assim. E era uma das coisas que eu queria perguntar a você, como manter essa autenticidade ao longo de uma jornada tão grande, né? Eu não sei se eu sou tão autêntica assim. Eu vou meio no chute, no instinto, vou seguindo alguns guias mentais. Estou falando do trabalho, né? Sim. Alguns guias mentais que eu acho que devem ser o norte, deve ser a coisa mais sensata a se fazer, construir histórias. Eu não tenho uma noção muito clara do que é construir histórias. Às vezes eu vejo autores e autoras discorrendo sobre o seu próprio trabalho e falando das motivações que tem e tal e tudo. Eu não tenho isso claro para mim. Tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra. Às vezes eu não contava, por exemplo, nessa altura do campeonato, em me motivar de novo com a coisa do comentário político, fazer charges. É uma coisa que eu não estava achando que ia rolar. Inclusive, você ganhou o prêmio Vladimir Herzog 2020 com uma charge política, né? Do Infernópolis. Foi. Pois é. Eu voltei a fazer charge política porque a política, de certa forma, voltou também a me interessar enquanto campo de comentários e tal e tudo. E aconteceu, sei lá, uma coisa que é essa catástrofe que a gente está vivendo desde 2018, que é o governo Bolsonaro, né? Que então, estar na área do comentário político passou a ter um interesse que eu achava que não ia ter mais, sabe? Uhum. Eu achei que eu estava assim caminhando para me tornar uma velha cartunista. Calma que tem muito caminho pela frente, muita coisa pode se mudar ainda. Pode sim. Estamos numa eterna transição. É uma loucura. Eu acho muito legal essa percepção sua da sua ignorância com relação aos seus próprios processos, né? Talvez, não sei se é um fato, mas parte da autenticidade pode estar ligada a isso, a você jamais chegar a uma fórmula em que você, não, é isso aqui que eu sei fazer, isso aqui que eu replico. É justamente o não replicar, é justamente o tentar achar de novo aquela fonte. Pois é, eu teve uma hora na minha carreira, na minha trajetória, em que eu resolvi parar de desenhar personagens e parar de usar os recursos próprios dessa linguagem de personagem, que são aquelas... É o roteiro de piada, né? Pum, 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 né? Que você já sabe que funciona, você sabe que as pessoas vão rir.
E quando eu parei de fazer isso, eu abri uma porta para um território muito estranho e obscuro também, sabe? Então eu tenho descoberto coisas e não necessariamente tenho descoberto caminhos que são os que devem me nortear daqui para frente. Então, às vezes, você não descobre um caminho, você descobre uma trilha que dá numa outra, que dá numa bifurcação, que dá não sei o quê. E por aí eu vou indo. Tudo isso me interessa, mas é cansativo também. Uhum, uhum. Então, vamos assim, vou tentar resumir aqui. Normalmente, no começo do programa, a gente fala dos chapéus que as pessoas, os nossos convidados ou convidados, normalmente se vestem, né, para atuar em determinadas atividades. Então, bom, basicamente você tem o papel, o chapéu de chargista, né, por assim dizer. A gente poderia somar a esse papel outros papéis que você faz ou já Chapéu, teve. você diz no sentido Harry Potter. Harry Potter. Pô, nunca Qual é tinha a minha pensado. casa? Que papel? Qual é o papel do chapéu, né? É uma Mas é o atividade. que a pessoa faz, né? É basicamente isso. É o que ela faz no momento que gera renda para ela de alguma forma. Ela vive daquilo, vamos dizer assim. As pessoas, tem muita gente que sonha em ser desenhista, mas não sabe nem por onde começar. Você é um chargista de sucesso. Chargista, desenhista, já escreveu para televisão, TV Colosso, escreveu para TV Pirata, então roteirista também. É um ativista também, né? E não sei mais o que, alguns istas, mas vamos focar então no chargista. Então você falou, sua charge agora, você voltou a ser, vamos dizer, a se interessar pelas questões políticas e a colocar isso no seu trabalho. Você tem um horário em que você trabalha, você acorda às 8 da noite, trabalha até meio-dia, depois você para. Como é a rotina do chargista ou da chargista Laerte? Bom, a charge mesmo, enquanto espaço de comentário político, eu faço uma vez por semana. A Folha tem esse esquema de fazer um chargista por dia, assim, né? Quer dizer, tem uma rotina de semana que é ocupada por um time de pessoas que vão se revezando ali. Então, a pessoa tem o dia de fazer. O meu dia é a quinta-feira, então eu faço a charge na quarta. E quando é minha vez de fazer charge, eu gosto de ter o dia meio limpo, assim, porque é um assunto delicado, né? Sabe, fazer uma charge não é uma coisa fácil para mim. Eu às vezes me sinto assim como uma cagadora de regra, sabe? Por que eu tô aqui comentando política, meu? Quem sou eu, sabe? E daí eu fico pensando, não, eu tenho direito, eu voto. Mas eu gosto de me informar, eu gosto de ler as colunas e os espaços de comentários que eu costumo, como chama, recorrer, tipo GGN, o Nassif, eu leio o UOL também, vários colunistas do UOL. Eu passo os olhos no que eu tenho, assim, como rotina de informação, né? Eu vejo o que está acontecendo assim, em termos de comentários do momento, né? Qual é o... Às vezes não é política, às vezes as pessoas estão fazendo comentários de alguma coisa que aconteceu na área de policial, por exemplo, alguém que foi assassinado, não sei o que não é exatamente política, né? Mas é política também, porque a construção do comentário nacional, o sentimento das pessoas em relação a viver nesse país, não se alimenta só do que vem do Planalto, do Congresso, é múltiplas fontes, né, que vem. Aí eu gosto de ter o dia mais ou menos disponível para trabalhar a charge. Também porque tem acontecido coisas inesperadas, né? Para dizer o mínimo. Surpreendentes. Surpreendentes. Como não é possível, 2022 está acontecendo isso. E aí você isso. fecha uma charge às 2 ou 3 da tarde, mas acontece uma coisa absolutamente estupefaciente às 5. Daí dá tempo para você mudar a charge, né? Eu muitas vezes faço isso. O pessoal da Folha tem que ficar em cima de você para você entregar a charge. Já deu a hora, Laerte, entrega a charge. Não é muito problema, não, porque em geral eu resolvo na parte da manhã e início da tarde. Mas a gente fica em contato sempre. Às vezes, quando acontece alguma coisa assim estranha ou
que necessita, aí a gente vai se convocando, assim, né? O que aconteceu já algumas vezes também, para minha grande alegria, é que a charge que eu mando é destacada para ir para a primeira página. E nesse caso eu sou convocada para fazer uma segunda charge para a página 2, que é a página editorial. Aí eu fico toda satisfeita, né? Ué, que legal. Agora, durante a semana eu faço a tira, que é um espaço que não é necessariamente político e é um comentário mais na área do que eu tenho desenvolvido como poética de quadrinhos e tudo, e está na Ilustrada. E às vezes eu faço algumas ilustrações para Folha também, então tudo isso é negociado com o devido tempo, né? Entendi. Então você tem ali a quarta-feira que você separa especialmente para você consolidar todas aquelas coisas que o teu radar já está ligado, porque não é um negócio que você faz só na quarta. Não, você já não está é, pensando claro. o tempo inteiro nisso, né? Agora, por exemplo. Agora, pô, a gente vai fazer parte de uma charge da Laerte. Que demais, cara. Uma vez eu chamei a Laerte, era 50 anos da televisão brasileira, lá na MTV, eu chamei a Laerte um grupo de chardistas para fazer uma homenagem à televisão, não sei se você lembra disso. E aí eu mandei entregar na casa da Laerte uma televisão de verdade, de tubo. E a Laerte pintou a tela e era um sujeito que entrava dentro da televisão por cima, assim, ele tomava um choque. Não sei se você lembra disso, cara. Lembro. Foi muito legal. E eu procurei imagem, não achei. Queria trazer para te mostrar, não achei. Eu gostaria de ver isso. O Angeli fez também. Perdem, né? As coisas que vão indo embora. A gente acha que selecionou, que guardou, que... Não, alguém deletou, foi embora. Uma coisa horrível. Bom, aí tem assim, aí você faz essa charge na quarta-feira e faz outras tirinhas ao longo da semana e tudo mais, radar ligado o tempo inteiro. E tem o quadrão também. Quadrão é um espaço mensal, um pouco mais que mensal, porque são 5 desenhistas que se alternam ali toda segunda-feira. Não, mentira, agora é domingo. Todo domingo, então, é um espaço comprido, assim, uma tripona de quadrinhos, e tem 5 pessoas que se alternam ali. Eu sou uma delas, então dá um pouco menos do que uma vez por mês, né? Uhum. Um pouco mais do que uma vez por mês. E, inclusive, essa semana eu estou fechando também. O quadrão é um espaço especial que exige um tempo diferente. Então, quando eu sei que vou fechar o quadrão, eu começo a pensar 1 ou 2 semanas antes, assim, porque eu gosto de ter aquela história mais bem resolvida. Uhum. E além da Folha de São Paulo, quais são os outros veículos? Quantos veículos são publicadas as tirinhas que você faz? Você sabe, assim, de cabeça? Porque eu imagino que deve ser uma distribuição enorme pelo país todo. Não Já foi. Não era tão enorme. Quem tinha uma distribuição enorme era o Angeli. Eu acho que o Angeli, de nós todos, assim, no tempo da agência Funarte, que distribuía tiras, que depois se tornou a Pacatatu, também distribuidora de tiras, o Angeli sempre foi o campeão de vendas, ele que distribuía mais a tira. Mas essas estruturas não deram certo e foram se enfraquecendo com o correr do tempo, e ultimamente a minha tira era publicada por mais 2 jornais que cancelaram. Então, esse modo de publicar que os americanos inventaram é muito forte e funcional nos Estados Unidos. Aqui nós não conseguimos nunca fazer funcionar um esquema desses com pleno vapor, tal, dando tudo certo. Porque, não sei, eu acho que o jornalismo brasileiro tem características que são, em parte, americanas, né, herança desse modo de fazer americano, e, em parte, são essa improvisação e essa bagunça nacional mesmo. Né? Tanto é que o mundo dos quadrinhos brasileiros também transita entre uma coisa mais organizada, como Maurício de Souza, que tem personagem, tem história, tem não sei o quê, e quadrinhos absolutamente aleatórios, como os meus, ou como o Dahmer, o André Dahmer, ou como a Stella May, a Fabiane. Então, a gente faz uma espécie de
comentário livre sobre o que está rolando. Uhum. Como esse livro aqui, olha só. Esse eu trouxe um livro, que é um livro que eu gosto muito dele, que é o Modelo Vivo, também está assinado. Claro, eu não vou lembrar, assino um monte de livro, mas está assinado aqui. E é um dos livros que eu mais gosto, por esse desenho solto, essa linha assim mais solta. Assim, Essas eram aulas de desenho de modelo vivo, que é uma das coisas de que eu sinto falta. Na pandemia, né? A gente teve que parar no tempo da pandemia e não conseguimos organizar uma coisa similar. Uhum. Chegamos a pensar num negócio de modelo vivo online, assim. Uhum. Mas não sei, não funciona. Modelo vivo é muito legal você desenhar ao vivo mesmo, a pessoa. Ao vivo remoto, né? Nós estamos fazendo um modelo ao vivo remoto. Teoricamente é possível. Sei lá, a gente fez análise, por exemplo. As sessões presenciais viraram sessões Sim. online, mas no caso do modelo vivo não dá certo. A análise até dá. E a correria que estão assistindo, que pô, a gente é muito fã da Laerte, a gente queria seguir alguma coisa nesse sentido, queria construir um caminho nesse sentido. Você aconselha ou desaconselha? Cara, se você vai passar fome, vai ser difícil pra caramba, é muito... Pô, o mercado tão pequeno, tem apenas um jornal que está publicando suas tiras, pô, da Laerte, imagina pros outros que estão começando. Não, mas tem um jornal que está me publicando, mas tem muitos jornais no Brasil. Uhum. Quer dizer, as maneiras de publicar quadrinhos no Brasil, de certa forma, a gente ainda está numa coisa a ser explorada, a ser construída. O Brasil tem situações que são tradicionais, assim, mas é uma espécie de bagunça tradicional também. Quer dizer, todas essas estruturas podem e devem ser exploradas, mexidas, retrabalhadas. Eu não sei, o que a gente está fazendo aqui hoje também é uma exploração de vias, né? de espaços, de mídias. Isso aqui não é mais um podcast, é um videocast. Começa a misturar, né, as fronteiras. Não é mais televisão. Então, Porta dos Fundos vira Greg News e, sabe, essas linguagens todas estão se transformando e se multioperando também. Então, trabalhar com as tiras e publicar em jornal, distribuindo que nem americano faz há séculos, talvez seja uma coisa irreal. O que não quer dizer que as pessoas não estão fazendo tiras, estão fazendo cada vez mais. E publicando no Instagram, e publicando na internet. Publicando na internet. A pandemia e a internet foram cenários de criações absolutamente maravilhosas, como o Leandro e a Priscila. Foi outro livro que eu trouxe aqui. Você botou? O Confinado. O Confinado é muito bom, né? Santos. Eu falei com a Priscila hoje, ela mandou um beijo. Você manda um beijo pra Laerte. Que legal, outro para os dois, Leandro e Priscila. São muito bons, né? A Elo D'Angelo também, que fez um trabalho maravilhoso. Assim, ela tomou o prédio em frente a ela como uma página, assim, né? Uma página pronta. Então ela criou uma história em quadrinhos em que cada quadrinho na verdade se aprofunda no tempo, né? Então é uma página que continua na página seguinte, não é uma leitura de quadrinho assim da esquerda para a direita, porque são apartamentos diferentes. São sacadas diferentes, né? Cada sacada é uma sacada. Não vi, que legal, parece muito bacana. É muito bonito, é Elo D'Angelo. Então essas coisas todas apareceram na internet e no âmbito da pandemia. E isso tudo eu acho muito animador, porque é uma prova, de que quadrinhos é uma linguagem ampla e que eu acho que não se esgota, assim como música não se esgota, como poesia não se esgota, as coisas são... Vão se transformando em algum outro formato. Mas é obrigação do Correria e da Correria achar esse caminho, né? Porque não é um caminho que existe. Ou então você vai descolar um trampo normal, ou você vai deixar um pouco sua vocação meio de lado, assim, que era um dos assuntos que a gente queria chegar. Como você descobriu sua vocação? Você desde o princípio se viu desenhista? Como é que foi surgindo o desenho na sua vida? Foi meio naturalmente, assim, eu gostava muito de desenhos. Minha família nunca botou o menor obstáculo, nem o menor problema, e pelo contrário, sempre abasteceu, não só a mim, mas os meus irmãos e irmãs também.
A gente sempre teve papel, lápis, coisas coloridas, livros com muitas imagens e livros de arte. Então a gente sempre teve muito aonde recorrer, né? Uhum. Fora a televisão, tinha televisão. Assistiu o que na televisão? Sala especial? Nossa, Circo do Arrelia. Você não lembra disso? Não. O Circo da Relha eu lembro de ouvir falar, mas não cheguei a ver. Eu via Capitão Asa, né? Tinha o Capitão 7. Capitão 7? Capitão 7 era no canal 7, Record. E teve uma fase em que eles criavam coisas assim, tudo com 7. Né? Teve a Turma do 7, não sei se você já ouviu falar. Eram 7 amigos e era uma coisa que emulava mais ou menos os meninos da Rua Paulo. Lembra desse romance do Ronay? Então era uma turma de garotos brasileiros, uma menina, acho. E eles tinham a turma, era a turma dos 7, né? Mais tarde teve o Capitão 7 também, que era um herói que não voava, mas poderia muito bem voar. Tinha um 7 enorme assim, não? Então, mas isso é muito interessante que você falou, olha só. A gente está falando justamente sobre que a correria precisa cavar um pouco do seu caminho, porque ele não existe. É uma coisa de autenticidade. E você falou, lá em casa a gente tinha espaço para... Tinha os livros, tinha acesso às coisas, tinha eu, minha irmã, meu irmão. Eu não conheço a sua família toda, mas eu sei que sua irmã, ela seguiu uma correria também, que é uma correria de autenticidade, pelo menos a projeção que ela tem em termos públicos, assim como fisiculturista, assim, não é uma coisa que normalmente as pessoas naquele tempo seguiriam, nem mesmo um homem, muito menos uma mulher. Então, isso me faz pensar que havia ali naquele ambiente alguma coisa que promovia essa vontade de florescer de alguma forma, e não de copiar um caminho. Não, estou viajando. Liberdade, sabe? Liberdade. Ela não é fisiculturista, ela é levantadora. Você fala fisiculturista para ela. Ela fica brava? Ai, desculpa. Não, ela é levantadora de peso. É que fisiculturista é alguém que cultiva o físico, né? É verdade. E ela é levantadora de peso. Ela é levantadora, é um atleta. E a bióloga também. Ela é incrivelmente autêntica. Sabida. É sabida. E é isso, a gente tinha muita liberdade. Meu pai e minha mãe, que nunca foram assim exatamente pais modelo, eles tinham essa coisa que para mim foi muito valiosa, que é abastecer a gente com tudo que a gente precisasse para o que a gente estava interessado, para onde a gente quisesse se desenvolver, e deixar rolar. Fora isso, esperava-se que as pessoas fossem bem na escola. Mas eu, por exemplo, nunca fui exatamente bem na escola, especialmente em matemática. Agora, nós 4, os meninos e as meninas, naquela época eu era menino, a gente se tornou coisas diferentes. Minha irmã foi para a área da biologia, depois para o esporte, depois... A outra, minha irmã, é fotógrafa, meu irmão é engenheiro e eu sou cartunista. E havia uma pressão financeira para que vocês descolassem um trampo? Você pôde amadurecer, vamos dizer assim, algumas coisas antes de começar a trabalhar, de correr atrás de grana? Essa é outra coisa que eu devia estar sentindo culpa, mas eu não sinto. Porque eu sou classe média, branca, no contexto do Brasil, eu tenho tudo a favor. Assim. Privilégios. Eu também não gosto muito dessa palavra. Mas quando eu comecei a me travestir, por exemplo, as pessoas falavam, no Brasil é um país muito ingrato, muito violento, muito agressivo para travestis. Já aconteceu algum episódio desses? Assim, eu dizia, não. Eu fui super bem recebida. Por quê? Talvez porque eu seja branca, classe média e artista. Então eu fui recebida como alguém que estava criando uma coisa... criando um espaço ou frequentando um espaço de diversidade pessoal, assim, sabe? Um gesto pessoal. Que é muito diferente do modo como as travestis e toda a população transgênero no Brasil como eles vivem, que são pessoas submetidas a
a tratamentos muito cruéis, sobretudo se a pessoa é pobre, se mora na periferia, se é negra. Então, eu fico nessa coisa, eu fico pensando assim, tá, eu tenho essa condição que é de ser classe média branca nesse país onde isso é considerado o bom, né? A linha boa. Não, e durante muito tempo você foi homem e hétero, né? Então pode ser que o fato disso também tenha ajudado você nessa transição, nesse acolhimento de alguma forma, não sei, estou viajando aqui. Pois é, mas usar a palavra privilégio também é uma coisa meio Talvez precise de um outro polêmica vocábulo. para mim. Uhum. Privilégio parece que é uma coisa que eu estou assim, negando para outras pessoas, né? Que eu tô... Talvez você não, pessoalmente, mas com certeza os brancos fizeram isso, né? Sim, negamos, nós fizeram. negamos isso. Isso É uma fato. lei privada, né? É. Privilégio, exatamente. Sim. A lei olha só, não trabalhada de um modo privado. Etimologia da palavra. É. Prive de privado e lege de leger, tipo de leis. Lei. Uau, nunca tinha pensado. É uma lei que não vale para todo mundo. Agora, eu achei curioso, quando eu comecei a falar de chapéus, de muitos chapéus, você meio foi negando, não, parecia que você estava, não quis. Pô, você acabou de falar agora da situação dos transgêneros e você foi a cofundadora da Associação Brasileira da ABTrans, né? Associação Brasileira dos Transgêneros. A BRAT. Poxa, a gente... você é um ativista também é um chapéu. Mas a BRAT é um chapéu meio que só tem a aba, assim, porque a gente, na verdade, quis criar um espaço para nós 4 amigas, Márcia Rocha, Maite Schneider, Letícia Lance e eu, cada uma morando num lugar e tendo uma atividade. A Maite é atriz, a Márcia Rocha é advogada, Letícia é psicóloga, mora em Curitiba, e eu sou cartunista, moro em São Paulo. E a gente criou, como a gente fazia muitas coisas na área da transgeneridade, a gente resolveu fazer a BRAT na perspectiva e no desejo de que isso se tornasse um movimento, mas não se tornou. A gente acabou não tendo uma sede, a gente acabou também se autodispersando, nós 4. O que a gente fez foi criar Transempregos, que é um site, é um portal que produz o encontro de empresas que estão dispostas a abrir vagas para a população trans e trans que estão dispostas a procurar vagas no mercado. E tem sido muito bem sucedido esse Transemprego. Que legal. Muito bem sucedido. Então Centenas de pessoas trans conseguindo trabalhos legais, trabalhos normais. Correrias. Você, como cartunista, chargista extremamente importante, com uma popularidade muito grande, influente, assim, as pessoas gostam de ler seu material, isso provoca emoções nas pessoas e tudo mais. E, de uma maneira geral, durante um bom tempo, acho que da sua carreira, o produto do seu trabalho era a grande questão, era sobre isso que as pessoas falavam. Com a transgeneridade, tá certo? Com essa transição de gênero, além do seu trabalho ser o foco disso, você também passou a ser foco. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi para você, de repente, se ver foco de todas essas conversas, de todas essas discussões, esses debates? Imagino que durante um tempo possa ser legal, mas você me parece uma pessoa que tem um aspecto meio reservado também, não sei. Foi um pouco estranho, porque, para falar a verdade, eu não contava que esse meu gesto, que esse meu movimento fosse despertar tanto interesse, o que é uma ingenuidade minha, porque desperta. Assim que eu dei uma entrevista e falei que eu me vestia com roupas femininas, o Armando Antenori, ele que fez a entrevista, ele falou, olha, isso aqui vai repercutir. Você quer manter? E eu falei, quero, tudo bem. Achando que ia repercutir, assim, gerar uns comentários. Não, foi um monte de comentários e eu passei a ser vista não como uma cartunista que se traveste, mas como uma travesti que desenha. Aí eu falei, bom, e agora? Isso passou a ser também importante para mim, porque não é um movimento muito simples, e não é que nem mudar o corte de cabelo, é você passar a viver dentro de um outro gênero, né? Dentro de uma outra identidade.
Isso é bem transformador e bem tem um peso muito grande, principalmente se o seu trabalho é na área do humor. Porque uma grande parte do humor que eu mesma fiz era um humor agressivo em relação à população LGBT, QIA+. Sim. E eu me vi dentro desse gradiente de pessoas que são alvos de humor, né? Eu me vi como sendo a travesti, sendo que eu já tinha desenhado travestis em situações humorísticas várias vezes. E aí eu falei, isso é transformador, né? Isso foi... Então, de certa forma, o interesse e a atenção que eu acabei tendo enquanto uma pessoa trans também foi partilhada por mim mesma. Eu mesma estava interessada também em saber o que é, então, o que é falar da travesti, o que é uma travesti numa história de humor. Se eu quero respeitá-la, se eu quero respeitá-la tanto quanto eu mesmo me respeito, né? Como é que a travesti aparece, né, numa história de humor? E aí eu fui descobrindo isso. E como é? É diferente, é como uma pessoa mesmo. Ela passa a não ser um homem com perna peluda, vestido de uma maneira ridícula. Ela passa a ser uma pessoa trans. E é isso que é o diferencial. O homem vestido de mulher, dentro do humor e da comédia, teve sempre, tradicionalmente, um papel na farsa. Quer dizer, ele é ridículo dentro da farsa da comédia tradicional. Ele é o Jack Lemmon no Quanto Mais Quente Melhor, sabe? A mulher vestida com roupas masculinas tem um registro diferente, um registro dramático. É a mulher que está fugindo de uma situação de perigo, ela está tendo que se abrigar num convento, num mosteiro, sabe? Ela ao vestir-se de homem, ela entra dentro de um registro narrativo que é dramático. E o homem não, entra num registro farsesco. Então, quando eu me vi como uma pessoa trans, vivendo uma vida de travesti, eu me vi também obrigada a transformar a minha linguagem. Uhum. E eu acho que, de certa forma, o humor tem também feito essa viagem nesses últimos tempos. Assim. Eu acho que não existe mais, pelo menos não da maneira tranquila como sempre existiu, a figura ridícula da travesti na comédia, né? Eu acho que a travesti é hoje uma personagem com direito ao drama também. Com direito ao drama, legal isso. Eu lembro, cara, quando meus filhos eram pequenos, 3, né? E aí tinha aquelas tretas e tal, e aí era como... Eu lembro de uma frase da minha mulher na época que ela falava, olha, vocês... Porque a gente está só brincando, a gente está só rindo, porque ficava um zoando o outro, né? Aí falou assim, não, uma coisa é você rir do outro, outra coisa é você rir com o outro, com a outra pessoa junto. Então, rir para diminuir a pessoa, para humilhar, ou rir para incorporar, para incluir de alguma forma, para ir todo mundo junto. Aí a pergunta que eu ia te fazer, sobre essa reflexão que o humor vem fazendo nos últimos tempos. Você fez uma reflexão porque você estava vivendo o papel, ou está vivendo esse papel da transição de gênero. Mas e as outras coisas que você não vive? Você faz essa reflexão também do que é legítimo rir-se atualmente? Olha, o Hugo Pozzolo, ou Pozzolo? Eu chamo de Pozzolo, mas... É Pozzolo. O Hugo Pozzolo tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhosa, essa coisa, e muito acertada, muito aguda. Ele fala assim, você pode fazer piada de qualquer coisa, o importante é saber de que lado da piada você está. E eu acho interessante isso, porque a piada não é um território neutro. Quando você está produzindo uma piada e fazendo em busca da risada e do riso, você não abandonou o mundo ideológico. O mundo ideológico permanece absolutamente intacto. E você vai fazer a sua piada dentro desse mundo ideologicamente
colocado, né? Com todas as colocações que sempre se faz. Então, você está de um lado da piada. Quando você faz uma piada sobre a travesti, você está de um lado da piada. Quando você faz uma piada sobre nazistas, você está também de um lado. Né? Uhum. Não foi à toa que você trouxe nazistas, pelo menos estava aqui no. Tá rolando essa coisa do nazismo aí, né? Do racismo, do nazismo, o monarca. Você chegou a acompanhar isso de alguma forma? Você tem uma posição que você gostaria de dividir com a gente? Eu tenho uma posição que provavelmente é a que muita gente partilha também. Eu concordo que a pessoa não pode sair por aí defendendo o direito a um partido nazista como quem defende uma coisa normal. Não, não é normal. Quer dizer, é preciso... O que esse episódio revelou é que existe a compreensão de que o nazismo não é uma coisa normal. Não é. Se você escrever Mein Kampf tatuado na sua bunda, que nem um sujeito lá fez no, aí. No sul, sim, torcedor do não é normal Colorado. isso, gente. E não dá para agir assim. Então tá, tem o direito. Não, não tem o direito, não. Não pode. Tem certas coisas que não podem. O direito, a tal da livre expressão, e eu concordo com isso. A livre expressão não é um direito absoluto. Tem não é um direito parâmetros. absoluto, inclusive quando você vai usar essa liberdade de expressão para infringir o direito da outra pessoa, né? O direito a viver, o direito à dignidade, o direito a ter oportunidade, o direito a ser feliz, o direito a ocupar o espaço, né? Essa é a grande questão. Eu fiz terapia uma época com um rapaz que era descendente de judeus e enfim, ele me trouxe uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Isso faz anos, uns 20 anos. Ele falou, cara, você não pode permitir que um partido ou que um grupo de pessoas faça uso das leis do jogo da democracia para chegar ao poder e tirar todo mundo. Não, tipo, assim, nossos valores são valores da diversidade, os valores da discussão, do debate, que a gente precisa ouvir, dar voz às minorias. As minorias precisam ter oportunidade de colocar e de serem ouvidas. Então, você não pode permitir que pessoas façam uso dessa generosidade da democracia, que é que todo mundo possa falar, para chegar ao poder e tirar o resto das pessoas. E foi o que aconteceu na Alemanha, né, quando os nazistas chegaram por eleições diretas. E depois modificaram tudo, enfim. Laerte, ano de eleição. Esse ano é um ano bizarro, né? 2022, tem Copa do Mundo no final do ano, Catar, novembro. Temos eleição, 2022. Outubro, primeiro turno, 25 lá, segundo turno. Nem me falou em Copa. Porque as pessoas acham que não estão falando de Copa porque vai ser depois da eleição. Talvez seja bom, assim, até por causa do calor no Catar, não pode ser no meio do ano. Então vai ser mais para o fim do ano, para aproveitar temperaturas mais amenas. Você tem razão, tem Copa. Mas bom que vai ser em novembro para não embolar tanto meio de campo aqui. Mas a gente vai ter eleição. Você falou, a política de repente voltou a entrar no meu trabalho e tal. Eu fiquei até surpreso quando você falou isso, porque toda a percepção que eu tenho do seu trabalho tem um aspecto político. E aí eu gostaria que você falasse como vai ser a participação da Laerte nessa corrida eleitoral em 2022. E queria que você fizesse uma ponte com o momento que a gente está agora, com o momento que lá atrás, 76 e tal, que você começou a fazer aquelas tirinhas para o Partidão, para o Partido Comunista. Então vamos falar um pouco sobre isso. Laerte em 22. Participar de momentos eleitorais, quer dizer, fazer um trabalho com viés político e com essa faceta eleitoral, para mim foi sempre um momento muito especial. Eu trabalhava para políticos que tinham alguma relação com o nosso trabalho enquanto comunistas, enquanto grupo de jornalistas comunistas e tal. Mais tarde, que tinham alguma relação com o nosso trabalho dentro do movimento sindical também, que nós estávamos na Oboré fazendo comunicação e produzindo material para o sindicato. Eu ganhei um troféu Oboré lá na MTV, fiquei feliz. Mas a Oboré não era um canal partidário. Apesar da gente ser comunista, justamente a gente trabalhava dentro dos sindicatos com uma visão de despartidarizar o sindicalismo, não usar. Tanto é que a gente teve momentos de tensão com o PT, que estava nascendo naquele momento, em 80, né?
E a gente também ali trabalhando com sindicatos, com diretorias, não sei o quê, e o PT sendo criado também como um movimento político partidário. Então, tudo isso foram momentos difíceis, assim, que Mais ricos, né? Pelo que eu tô percebendo, assim, é sempre muito rico para vocês. eu acho que esse ano tem que ser o ano da derrota do nazifascismo no Brasil. Não é possível. O Gregório do Vivier tem uma teoria muito interessante que eu achei que ele fala que quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, em 14, né? Nossa, foi horrível. Foi Pois horrível. é, mas foi como o futebol é o espelho do Brasil, foi como se a gente tivesse, como país, quebrado um grande espelho. E seguem esses 7 anos de péssima sorte. Né? 7 anos horríveis, que Tá chegando ao terminaram. final, tá chegando ao final. Terminaram, 21 foi o último ano de horror que a gente viveu. Então agora a gente está apto, enquanto nação, nós estamos aptos a derrotar essa uruca. Então, mas vai ser um momento forte. Guerra de narrativas, muita fake news. Pô, tô pensando assim, Laerte, quarta-feira, chegou, a charge vai sair no dia seguinte. Caralho, cabeça fervendo, né, meu? O que eu vou fazer? Pois é, mas Como é eu que é nem esse... sempre estou à altura dessa necessidade, sabe? Às vezes eu me sinto frágil em relação ao que é necessário. Mas que Às vezes, bom, humanidade. Isso eu acho que traz sua força, Laerte. Senão a gente estaria conversando aqui num outro patamar também. é que Entendeu? produzir uma charge não é a mesma coisa que você desembestar e correr 100 metros numa velocidade recorde. Produzir uma charge não é um episódio físico. É uma coisa poética, uma coisa, Quântica. sei lá, o resultado que você vai obter também não é claro. Às vezes você faz uma charge que você acha, nossa, isso é uma puta charge, vai mudar o mundo. Aí você solta e ninguém... E ao contrário também acontece. Você faz uma charge que você acha mais ou menos e tal, e tudo, e no dia seguinte está todo mundo comentando. Por quê? Porque você acertou em alguma coisa Que você nem sabia. que você não tinha percebido que estava ali. Por isso que eu tô falando, por isso que isso eu acho que é forte em você, essa traz sua força, porque você não. Esse contato com a ferida, esse contato com o não saber, com a ignorância. Você não sabe muito bem, mas vira e mexe, você vai lá e toca numa corda que, pô, ressoa a música que todo mundo precisava ouvir de alguma forma. Olha, ficou bonito. Às vezes é claro isso, às vezes esse cenário é claro, e às vezes você tem a energia e a ideia suficientes para acionar e tocar essa campainha. Bom, mas não é sempre. Não é sempre. Trabalhar com ficção, com humor, com charge, e tal, tudo tem essa complicação. Você não tem certeza do que pode acontecer. Né? Você está trabalhando com uma matéria que não é matéria. Você trabalha na prancheta? Trabalha num caderno, Trabalho, no tablet? Eu ainda estou no século XX. Prancheta? Prancheta, papel. Aquelas com ângulo, assim, você fica sentadinho? Não, sem ângulo. Sem ângulo. Uma mesa, então. É uma mesa. A4, A5? Qual o tamanho do papel? A4? É o tamanho do meu scanner. Scanner antigo. Pois é, eu sou do século XX, não tinha nem scanner. Quando eu comecei a desenhar, não tinha nem xerox. Quem trouxe xerox pra gente foi o Enfio. O Enfio veio para São Paulo naquela época, final dos anos 70, e ele ensinou essa grande novidade. Olha, isso aqui é incrível. Você tira uma cópia e você fica com o seu desenho. Você manda a cópia pro jornal. E a gente... Nossa! Incrível. Depois inventaram o facsímile, né, de mandar. Enfim, eu sou dessa época. Então, para mim, desenhar com um tablet e tal e tudo é um problema. Eu ainda não incorporei. E você gosta do atrito do grafite, na porosidade do papel? Nem sempre Exagerei. eu gosto, não, mas eu vivo nisso. Esse é o meu mundo, assim, nem sempre... Bom, você desenha na pranchinha do papel A4, depois você escaneia e manda para o jornal, basicamente. Eu não sou um bom exemplo, assim, de artista
sintonizado com... Não, você é um ótimo exemplo, por isso você está aqui, pô. A gente chamou você porque você é um ótimo Eu exemplo. porque demorei você... para ter um computador, por exemplo. Eu demorei muito para ter um computador. Eu usava fax. E o fax do vizinho. Aí o computador foi um problema, foi um perereco. Mas eu acho que eu fui mais rápida que o Paulo Caruso. O Paulo Caruso demorou mais ainda. E o Paulo Caruso faz aqueles desenhos enormes, com aquarela, tudo colorido. É um original absurdamente lindo. Então, e ele queria mandar isso para, sei lá, para revista ou para Folha. Então tinha que escanear esse trabalho e tinha que escanear em partes. Não era eu que fazia isso, ele ia no Angeli. É um problema, não é fácil. Eu também não. Eu já tive minha época, já gostava bastante, assim, mas, putz, cara, impressora é uma coisa que nunca funciona, né? Sempre precisa, não funciona. Não sei se a sua funciona. Impressora. Mas, nossa, mano, por que os caras não conseguem fazer uma impressora que funcione? Eu fico chocado às vezes. Conexão. Conexão também um problema para mim. Conseguir uma boa conexão, aproveitar os recursos que a conexão te coloca, no sentido de acesso a mundos virtuais. Eu não viajo com facilidade nisso, não. Mas redes sociais você caminha bem, né? Eu lembro uma vez que eu encontrei Desde você... que não seja Instagram. Instagram, para mim, não gosta? é um problema. Mas eu lembro uma vez que eu encontrei você lá na Mercearia do Conde. Era o lançamento do livro do Rafa, do seu filho, Coutinho. Sim. Eu tinha participado do Catarse, e era o livro do Beijo Adolescente, não lembro se era a primeira ou a segunda edição. Aí você me encontrou e falou, pô, Cazé, eu vou parar de te seguir, você não posta porra nenhuma. Eu nunca esqueci isso. Porque pra mim, assim, eu queria postar, mas eu não consigo postar. Eu não sei postar, eu não gosto de redes sociais. Eu falei, ah, meu Deus. É mesmo? É? E você falou pra mim, eu falei, nossa, Você não tem pô, tempo pra postar. A Laerte não vai parar de me seguir, cara. Olha, a pessoa que eu conheço que mais tem a ver com Twitter, por exemplo, é o Adão. Mas o Adão, o uso que ele faz do Twitter não é claramente uma revolução, porque ele é assim, ele é um Twitter vivo, né, o Adão. Mas todo mundo pensou, não, o Adão quando entrar no Twitter ele vai sumir da vida real e vai passar. Não é, ele faz um uso discreto disso. Eu achei que eu ia me dar bem com o Instagram. Não me dei bem, não consigo entender, não consigo me virar bem com a linguagem do Instagram. É curioso, né? Porque eu consumo suas tiras hoje em dia pelo Instagram. Pois é, que tem uma menina que é a Tati, que faz o Laerte Genial, não sou eu, é a Tati que faz. E ali ela faz muito bem feito. Você acha que mudou a forma como você usa as redes sociais daquele tempo para agora? Eu dei uma geral assim e parece muito focado no seu trabalho mesmo, em divulgação do trampo, em postar as charges que você está fazendo, que afinal de contas já são também um grande resultado de toda a digestão que você vem fazendo do mundo, né? Eu tenho usado preferencialmente Twitter, que eu comecei usando o ICQ, lembra? Porra, amor. I seek you. Eu lembro disso aqui. Depois, sei lá, Orkut. Mas preferencialmente eu uso o Twitter, é o meio com que eu me dou melhor. Aquilo parece Mas você posta coisas que você escreve ou você posta imagens das tirinhas? Posto imagem das tirinhas, posto umas fotos de umas lagartas que tem. Eu vi. Casa nova, lagartas novas, né? E aquela lagarta... Uma lagartona enorme. Enorme. Eu gosto muito de lagarta. Tipo, eu tinha uma foto aqui de lagarta que eu queria te mostrar. Ela parece metálica, apareceu na minha casa, assim. Mas eu não vou conseguir achar agora. Depois Cuidado se ela tiver pelos, não vai encostando. Queima, né? Queima. Lagartas. E lagartas são indivíduos que passam por uma transição incrível, né? Ao longo de suas vidas. Eu acho. Elas são... E a memória delas permanece, sabia? Eu vi uma pesquisa, os caras fizeram uma experiência com as lagartas pré-casulo e pós-casulo. Então, assim, pré-casulo, eles expuseram as lagartas a odores diferentes e tinham uns marcadores de odores negativos, odores ruins que elas não gostavam. Então,
Depois que porque ela se desmancha completamente dentro do casulo, não sei se você sabe disso, ela vira uma geleia. Mas a memória dela permanece, isso é muito louco. Então, quando ela vira uma borboleta, expuseram esse animal, esse inseto, àqueles mesmos cheiros que ela já conhecia e ela evitou e tal. Então, eles chegaram à conclusão de que existe uma memória que permanece, que é além de uma estrutura celular mais complexa, sabe? É alguma coisa que está, sei, na vida mesmo. É muito, muito forte isso. Então, era essa a solução que a gente queria para a ressurreição, né? Quando a gente, quando a gente, Mudar de plano. como é que chama isso? Meter em psicose, você vai para outro corpo e tal, mas a sua alma esquece tudo. Quer dizer, teoricamente, você, ao se tornar, ao ocupar um outro corpo, você não lembra de porra nenhuma do que você fez no século XVIII, coisa que vale. Se lembrasse, era um inferno, né? Como é que... Um problema. Nudes, você já mandou? Manda? Nudes. Nudes, não mando. Não mando, não. Recebe? Hã? Costuma receber? Alguns. Alguns. E existe um recorte de gênero, assim, nos nudes que você recebe? São mais homens, são mais mulheres, são tudo trans, homem. tudo homem? Tudo, são moços. E não são muita gente, não. Eu estou aqui falando que tem homens. Não, é um ou dois, assim. É uma coisa frequente, constante. Acompanhando a transformação. Não é tão frequente. Eu não sei bem o que eu posso revelar aqui de estupefaciente, assim. Manda, às vezes tem, um cara fica afim, tal, não sei o quê, aí manda uma mensagem por e-mail mesmo, uma coisa mais ousada, aí manda uma foto, assim, não chega a ser um... Teve um episódio curioso, não sei se você ficou sabendo disso, do Ney Matogrosso, que postou uma nude dele no Instagram. E aí voltou e apagou rapidinho e começou a postar uns gatinhos, mas teve gente que fotografou. Ele não sabe, ele achou que estava mandando a nude para alguém, mas mandou para a timeline dele do Instagram. Ai. Foi muito divertido, mas ele é incrível. Tem esses erros de canais que são... Erro de canal. Eu atendi um telefonema no Instagram, por exemplo. Como assim, mano? Alguém me ligou, uma chamada de vídeo, mas via Instagram. E eu não sabia onde acionar ali. Recusar. Acabei aceitando aquele negócio. Aí eu não sabia desligar. E o cara tava lá, todo peladão. Assim, Que engraçado, uma chamada. Será que a pessoa estava fazendo uma live e aí... Pois é, que diz que dá para fazer isso. Dá. Eu posso fazer uma live e chamar você de alguma forma. Mano. Que doido. Então o Instagram é meio estranho. E eu queria saber de você. Você fala, não, tem uma menina que cuida disso, tem uma equipe e tal. Como é que surgem essas pessoas? Você tem essa visão? Você é um cara que gosta disso, de pensar essa estrutura? Não, eu vou ter a lojinha, eu vou ter não sei o quê, a gente vai construir, tem uma pessoa... Você tem essa visão, sem demérito nenhum, comercial, empresarial disso? Ou é uma coisa que vai acontecendo de forma orgânica com você? São fãs, são pessoas que se aproximam, e aí você gosta, e aí vai... Como é que é isso? Tem acontecido basicamente porque meus filhos têm mais cabeça do que eu. A Laila sempre procura me apontar direções mais proveitosas em relação ao meu trabalho. E o Rafael, que além de tudo também é desenhista, Grande. Ele me ajudou tremendamente a organizar o site, a organizar a lojinha, e ele orienta essa equipe que tá trabalhando assim. Não é uma equipe enorme, são 3 ou 4 pessoas. Então, e agora, isso acontece quase a minha revelia, porque eu não tenho talento para essas coisas mesmo. Eu lido muito mal com isso. Eu não tenho uma boa gerência, não. Eu não sei. Você funciona bem como autogestão? Cara, eu não gosto, não. Odeio, assim, eu acabei fazendo coisa, aprendendo, mas não é uma coisa muito difícil para mim. Me consome muita energia. Isso. Me consome uma energia que depois eu não tenho energia, por exemplo, para criar coisas, para ficar pensando, assim, ou eu faço uma coisa, eu faço outra. Hoje, por exemplo, também, hoje era o dia da entrevista da Laerte. Eu não queria fazer mais nada, como se fosse a sua tirinha lá, de quarta para quinta-feira, sua charge.
Ah, eu quero fazer, mano, eu quero só pensar na Laerte. E aí você vê, são 14 páginas, escrevi mais a pesquisa que o Leandro fez e tal. Não é que eu vou chegar aqui e vou saber todas as perguntas de cor, mas eu estou vivendo... Deu um brancão agora há pouco. Deu um brancão. Tive de pedir um chocolate, pô. Mas você vai... Mas tá aqui dentro, assim, eu estou sentindo essas coisas, eu estou vibrando nessa mesma vibração que eu imagino que seja sua e tal, de alguma forma. Mas realmente especial. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tempo reservado, eu acho que eu ia chegar aqui diferente, talvez um pouco mais burocrático. Eu poderia fazer a entrevista da mesma forma, mas eu não ia viver a entrevista como eu estou vivendo. Eu estou vivendo esse momento aqui com você como se a gente estivesse na minha casa. Você já teve a oportunidade de ir lá em casa, já foi jogar sinuca lá em casa e a gente... E é isso que eu sinto. Eu sinto uma alegria de estar com você. Eu sinto uma alegria de estar compartilhando com as pessoas essa sua ignorância que você tanto gosta de valorizar. No bom sentido. Porque é isso, cara. É muito chato chegar alguém aqui e ficar cagando regra. Não, você não está cagando regra, você está sendo verdadeiro. Não. E sendo verdadeiro, você consegue atingir muita gente. Isso é maravilhoso, porra. Isso que a gente tem que valorizar. E não as pessoas que... O Iron Man, que chega aqui, sabe tudo, e fica cagando e vai vender daqui a pouco o curso como ser chargista de sucesso para publicar na Folha de São Paulo durante 3 décadas, entendeu? As pessoas respondem também às suas histórias. E aí a gente talvez volte para aquela coisa do privilégio. Eu, de certa forma, tive esse luxo de poder não ligar muito para questões de sobrevivência. Claro que eu me toco, claro que eu tive dificuldades em alguns momentos na vida, ganhar pouco, ir atrás de vender os LPs para fazer uma... Vendeu as bolachas para fazer uma grana? Uma grana para pegar condução para ir não sei aonde, que tinha uma reunião, não tinha grana para condução. Eu já fiz umas merdas assim. Acontece que eu nunca deixei de ser uma pessoa que está numa posição de conforto na sociedade brasileira. Mesmo com os momentos difíceis, não sei o quê, dificuldade para pagar isso, para pagar aquilo, eu sabia que não ia ter um problema. Não era um problema que eu tinha que resolver dramaticamente na minha vida, sabe? Então eu fui tocando sempre, fiz um monte de dívida, depois paguei dívida, depois não sei o quê, rolei, fui tocando assim, e é mais ou menos o que eu faço até hoje. Então, de certa forma, esse é um luxo possível para mim também, enquanto uma pessoa branca de classe média num país super desigual, né? Que nem o nosso. Concordo. Ao mesmo tempo, existe um lado que eu acho que você perdeu muitas coisas, imagino. Você fez opções. Você não fez opção por aquele sucesso fácil, ou de ficar replicando as coisas, ou virando a grande Laerte, não sei o quê, dos cursos. Você fez a opção de estar se reinventando a tudo. Existem Eu não sei se eu teria muito saco também para fazer Tudo bem, você pode não ter saco, mas foi o que você fez. Fazer cursos e... O seu barato não é o narcisismo da posição que você chegou. É, na verdade, ser capaz de sentir cada uma das variações... Ih, caramba, fugiu. Chocolate! Não, ser capaz de... Você está sentindo, você está vivendo, né? Isso é muito bonito, cara. Eu acho assim... Eu acho que você está mais encantado com a minha vida do que eu mesma. Talvez não com a sua vida, mas acho que com a... Não é uma coisa de stalker, é uma coisa de inspiração, assim, sabe? Porque a gente vai morrer, cara, não é? A gente vai morrer, a gente sabe disso, e a qualquer momento. Pode ser, eu posso sair daqui, posso morrer durante essa gravação, posso morrer daqui a pouco, depois, indo para casa. A gente não sabe das coisas. E assim, hoje eu me sinto mais feliz do que anos atrás, por exemplo, quando eu talvez tivesse mais sucesso, tinha mais dinheiro, tinha mais não sei o quê. Mas a velocidade ou a correria que o mercado acaba impondo a você vira um produto, você vira uma coisa que você não é mais. Eu deixei de ser umas coisas. E para eu voltar a ser as coisas que eu era, que eu queria, sei lá, para estar em contato com essa energia, com essa fagulha que me deixa feliz. O que me deixa feliz não é ter dinheiro para comprar um relógio, para ter um carro, para viajar, para ir... Não, é estar feliz, estar satisfeito. Pô, olha só o que eu fiz, olha só o que eu falei. Pô, a Laerte chegou lá no... Eu dei um grande abraço nela, eu falei coisas que te jogam para cima e não que te jogam para baixo. Então, isso faz toda a diferença, pô. Eu posso ir para casa e morrer hoje e eu estou feliz, estou satisfeito, entendeu? Essa eu acho que é a grande diferença. As pessoas estão sempre construindo alguma coisa que vai deixá-las felizes mais lá na frente, mas que normalmente não vai, porque elas vão continuar pagando
o empréstimo do banco para conseguir aquele status, aquela coisa. Então você não está interessado no status, na posição em que você chega, você está interessado no fazer, no se comunicar, no se investigar de alguma forma. Experimentar alguma. Por exemplo, eu estava lembrando aqui agora que eu me senti bem desconfortável com isso que você faz. Estar no seu papel, entrevistar pessoas. Você já me entrevistou, eu fui entrevistado por você no seu programa. Com Laerte. Transando com Laerte. Eu achei super difícil e estranho. Muitas entrevistas ali. Eu espero que a nossa tenha ficado legal, porque eu não assisti nenhuma. Eu levei um presente para você. Um inseto, não sei se você lembra. Eu levei um inseto É pra você. verdade! É verdade! Maluco! Ganhei um besouro. Um besouro que eu tinha visto em casa. Olha que coincidência, você acabou de postar a lagarta da sua casa nova. Isso é mágico, né, cara? Isso aqui não tá no roteiro, não tá na pesquisa, não tá em porra nenhuma. E aquela lagarta, eu vou contar uma coisa para ela. Ela mora num pé de goiaba que tem na minha casa nova. E ela caiu no chão e estava ali e tal, não sei o quê. E eu deixei ela, fotografei e postei e tal e tudo. Dali a pouco eu fui encontrar ela semi-esmagada. Oh, Caiu uma goiaba em cima dela. Que isso, cara? E a gente falando de... E a gente falando de goiaba. A qualquer momento a morte pode chegar. Tipo, a lagarta falando cai da goiabeira e para cair uma capivara. goiaba em cima dela. Bicho. Ela provavelmente se alimentava de goiaba, não sei, da folha, né? Das folhas, sim, com certeza. Ou até mesmo da polpa, né? Não sei dizer. Mas era uma lagarta vegetariana, provavelmente. Outra coisa é isso, é a casa. Eu acho que eu vou demorar bastante assim a aclimatar com essa casa. Eu não sei como é que você se dá com casas. Eu amo casas. Você Eu gosto de customiza mudar. logo de cara. Não. Eu vou descobrindo como é que o fluxo também das coisas na casa, assim, onde que é melhor ter as coisas. Primeiro fica uma bagunça enorme, aí depois eu vou organizando e a bagunça continua. Demora, né? Porra, demora. Você tá nessa viagem agora, a casa nova. Pá! As coisas estão fora dos seus lugares e ainda não sabem, as coisas não sabem onde são os seus lugares. Muitas estão em caixas ainda, tá tudo ali assim. Uhum. Aí eu tô inquieta, minha gata, eu e minha gata, a gente mora as duas. Tá uma olhando para a outra assim. Foi uma mudança feliz? Era uma mudança que você queria fazer? Você foi obrigado a fazer? Não, Por fui que você obrigado. foi obrigado? Acabou o aluguel e teve de comprar, teve de ir para outro lugar. Mudou a casa onde eu morava, mudou de dona e o novo dono pediu a casa. Então, é isso. E aí você está agora na casa nova, descobrindo as coisas. Pois é. E a gente quer construir uma casa nova aqui para o nosso Brasil também a partir de 2022. Né? Nem me fala. Eu acho que tem uma tarefa que está embutida nesse momento eleitoral, porque a gente não está voltando a um momento de feliz. O PT costuma colocar essa coisa, vamos voltar a crescer, vamos voltar a ser felizes. Tal. É um bom desejo, mas a gente não vai voltar para uma realidade que já existiu. Muito pelo contrário, a gente vai ter que se encontrar em outros lugares, assim, né? Uhum. Eu não sei o que vai ser dessa eleição mesmo. Mas vai render bons trabalhos, pelo menos. Isso a gente sabe. Espero que sim. E você que está acompanhando a gente aqui no Meu Nome é Correria, você também pode fazer a sua diferença, assim como a Laerte. Dá para começar, se ainda não tem ninguém pagando pelas suas tirinhas, você pode criar, afinal de contas é um fluxo, né? Tipo, você vai fazer de qualquer jeito, né? Você vai botar aquilo para fora, você precisa botar isso para fora. E a gente quer conhecer as charges de vocês, a gente quer conhecer as tirinhas de vocês, então mandem para a gente também. Vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, Meu Nome é Correria, @ no Instagram e no Twitter, e também Meu Nome é Correria no YouTube. É isso? Acertei, Vinícius? Redes sociais da Laerte. Instagram, @ Laerte Genial. Laerte Genial é da Tati. O meu é Laerte Minotaura e Twitter é Laerte Coutinho 1. Laerte Coutinho. E antes da gente terminar, você tem sonhado, Laerte? Eu tenho sonhado. Eu não gosto muito de contar sonho, porque eu acho que ninguém gosta de ouvir sonho contado. Toda vez que eu começo a contar um sonho
que eu tive, as pessoas mudam de assunto. Eu sonho bastante, eu sei, mas Você anota sonhos? eu tento. Porque tem a velha história, né? Que você tem que ter um caderninho ali para anotar, né? caderninho é Para aos bom. poucos vir, né? O que eu tenho feito é eu escrevo o pré-sonho. Então, se eu escrevo antes de sonhar, então eu quero, não sei o quê, vou Você sonhar tenta com não sei o pautar quê o lá. seu sonho? Tento pautar o sonho. Pra ver se E eu lembro. funciona? Não tem funcionado, não tenho lembrado, não. Mas eu tô nesse corre ainda aí. Mas vamos sonhar juntos, Laerte. Tô feliz que você tá aqui.